Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula do nosso curso de embriologia. E nesta videoaula vamos estudar alguns eventos que ocorrem simultaneamente ao dobramento embrionário, como a formação inicial de vasos e sangue, como o desenvolvimento dos somitos e das vesículas encefálicas. Com o dobramento do embrião, ou à medida que o embrião dobra, temos a diferenciação dos somitos. Porque eu já comentei em aulas passadas que os somitos vão dar origem a quê? As vértebras, as estruturas conjuntivas associadas às vértebras, como os ligamentos e tendões, a musculatura esquelética e, inclusive, a derme da pele que está sobre as vértebras. Então, nessa primeira etapa, podemos ver aqui que os somitos se diferenciam em duas estruturas. O que chamamos de dermomiótomo, mais dorsal, e o esclerótomo ventral. Olha só, se pegarmos o nome para fixarmos, vai facilitar bastante. Dermomiótomo dá origem a quê? A derme e, olha só, mio de músculo, a musculatura. Já o esclerótomo dará origem à estrutura conjuntiva, incluindo o tecido ósseo que constitui as vértebras propriamente ditas. Então, dermomiótomo e esclerótomo. Num estágio um pouco mais avançado, o dermomiótomo irá se diferenciar em dermátomo e miótomo. Então, de fora para dentro, os somitos diferenciam-se em dermátomo, que dará origem à derme que está sobre as vértebras, ao miótomo, que dará origem à musculatura esquelética, e esclerótomo, que dará origem à estrutura conjuntiva, à estrutura óssea e ligamentos, tendões associados às vértebras. Também, à medida que ocorre o dobramento do embrião e que ocorre o desenvolvimento do tubo neural, já observamos uma diferenciação do que dará origem à medula espinhal e do que dará origem ao encéfalo. Cranialmente, no tubo neural, desenvolvem-se essas saliências, denominadas vesículas encefálicas, que vão se diferenciar para formar o cérebro, cerebelo, ponte e por aí vai. Inicialmente, formam-se três vesículas encefálicas: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo e o rombencéfalo se desenvolvem e se diferenciam, cada um deles em duas vesículas. Dessa forma, desenvolvem-se 5 vesículas encefálicas. Então, crânio-caudalmente, temos telencéfalo, diencéfalo, originários do prosencéfalo, a estrutura mediana é o mesencéfalo e, caudalmente, o metencéfalo e mielencéfalo. Essas últimas duas originárias do rombencéfalo. Então, temos telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. 5 vesículas encefálicas originárias do desenvolvimento cranial do tubo neural. Agora, pessoal, também com o dobramento do embrião e à medida que ele avança na terceira, quarta, quinta semana, é necessário que se tenha um desenvolvimento inicial do sistema circulatório. Por que isso? Porque o ovo desses mamíferos domésticos contém pouca quantidade de vitelo. O embrião está crescendo consideravelmente, aumentando seus requisitos metabólicos, fazendo com que a eficiência de transporte por difusão da mãe para o embrião se torne insuficiente, necessitando de um sistema circulatório que faça a mediação dessas trocas de nutrientes e excretas com a mãe. Assim, à medida que aumenta o metabolismo do embrião, à medida que ele cresce, já precisa de um sistema circulatório para que tenha chegada de oxigênio, de nutrientes e também eliminação de CO2 e de algumas excretas. Então, podemos ver aqui o coração já se formando em humanos a partir da terceira semana de gestação. E o sangue formando-se aí na quarta, quinta semana de gestação. Então, temos já um sistema circulatório nessa imagem com vasos sanguíneos, com um coração e com sangue circulando nessas estruturas vasculares. Agora, que sangue é esse? O sangue vem da mãe? Não, ele não vem da mãe.
porque você sabe, inclusive, que esse indivíduo que se forma pode ter o tipo sanguíneo diferente da mãe, o que significa que ele produz seu próprio sangue. E como é produzido esse sangue? Onde é produzido esse sangue embrionário? O sangue embrionário é produzido inicialmente a partir do mesoderma esplâncnico que está revestindo o saco vitelino. Reparem aqui uma rica vascularização. É aqui que temos o desenvolvimento primordial de vasos sanguíneos e de sangue embrionário. Vamos observar essa ilustração. Considerem essa estrutura como sendo o saco vitelino, aqui o disco embrionário trilaminar, aqui foi retirado o âmnion. Nessa visão dorsal, visualizamos o embrião em fase de dobramento e a parede do saco vitelino, caracterizada externamente pelo mesoderma esplâncnico. Observem que esse mesoderma esplâncnico que reveste o saco vitelino está repleto de projeções. Observem aqui, denominadas de ilhotas sanguíneas. Isso corresponde à diferenciação das células para formar vasos sanguíneos e células sanguíneas. Mas, para termos uma noção melhor do que está acontecendo, vamos aumentar nessa região, para termos uma noção clara de como essas células estão se desenvolvendo. Bom, pessoal, se considerarmos essa região como sendo a parede do saco vitelino, aqui observamos células mesenquimais do mesoderma esplâncnico, que proliferam e se diferenciam em ilhotas sanguíneas. Dentro das ilhotas surgem fendas intercelulares, que confluem para formar pequenas cavidades. Observem aqui. Essas células periféricas a esses espaços, os angioblastos, se achatam, formando células endoteliais, que revestem as paredes dos vasos sanguíneos e que se dispõem em torno das cavidades para formarem, então, o endotélio. Essas cavidades revestidas por endotélio logo se fundem, formando, então, cavidades únicas, como podemos ver nessa imagem. Temos aqui, nessa etapa, o surgimento já de vasos sanguíneos, fenômeno caracterizado de vasculogênese. Então, a partir da fusão de vasos adjacentes, de cavidades adjacentes, surgem vasos sanguíneos. Como acompanhamos nos últimos slides, então esses vasos sanguíneos surgiram na parede do saco vitelino, no mesoderma esplâncnico do saco vitelino. Vasos avançam para áreas adjacentes por brotamento endotelial e se fundem com outros vasos, formando uma rede de vasos sanguíneos que vão formar o sistema circulatório. As células sanguíneas desenvolvem-se a partir das células endoteliais dos vasos. Então, observem aqui, a partir de células endoteliais estão surgindo células sanguíneas. A formação do sangue, no caso de humanos, começa por volta da 5ª semana após a fecundação. Vimos aqui uma formação primária de sangue, mas, posteriormente, no feto, a produção do sangue vai se direcionar para outros locais, para o baço, fígado, linfonodos, medula óssea. Esses serão colonizados por células-tronco, que vão formar o sangue em etapas mais adiantadas do desenvolvimento. Com o dobramento do embrião, com o desenvolvimento primordial do coração e de vasos sanguíneos com células sanguíneas, principalmente aqui na região do mesoderma esplâncnico do saco vitelino, já temos aqui nessa figura uma rica rede vascular, que está chegando, inclusive, até o córion, para buscar nutrientes da mãe e para levar CO2 e excretas. É isso, pessoal. Nessa videoaula, estudamos alguns eventos que estão associados ao dobramento embrionário. Se gostou do vídeo, deixe seu like e ajude a divulgar o canal. Bons estudos e até a próxima!